Atlântida. Estamos de volta com Bola nas Costas, 11 horas e 35 minutinhos dessa manhã gelada em Porto Alegre para KTO, KTO.com. Gosta de esporte? Te registra lá para dar uma brincada. Quer saber mais? @KTO_Brasil. Experimente as salsichas Cerati, seu paladar reconhece. Tru Veículos, vende ou compra o seu carro com segurança. Acesse truveículos.com. Antes da gente colocar a Débora para trocar uma ideia com a gente, só lembrar que hoje, 7 horas, eu vou fazer uma live com o Marcelinho Paraíba no meu Instagram, tá? @DudaGarbi. Pode me seguir. Você que é gremista, você que é colorado, que quiser ver também, tá lá. Marcelinho Paraíba, hoje, 7 horas no Instagram. Alô, Débora! Oi, Duda, meu querido. Bom dia pra ti, pros meninos. A gente queria que tu entrasse na nossa live. Que eu tô aqui. Ela não conseguiu. E está assim aparecendo pra mim. Aguardar para participar da conversa. Então eu acho que eu tô esperando vocês me darem ok então, tá. aí. Então assim Rafa Gentili mandou ali que tá com a deu uma câmera travada desligada, né? boa agora no Diveria, aqui eles tiram uma foto. Tudo Débora! Ô, Duda, bem na hora. eu proponho que antes da gente começar oficialmente com a Débora, a gente faça pelo menos 10 segundos todo mundo junto imitando Paulo Brito, né? Alô, Débora! Alô, Débora! Tudo, beleza. Informação. Informação, Débora de Oliveira. O Finuto Miral! Faz muito bem vários personagens. E aí, quando surgiu o Brito, alguém no programa falava Brito, né? Que era uma forma bem diferente da que eu falava nos gramados. Mas como o público de vocês é muito grande, é maciço, foi isso que se propagou, entendeu? Então, quando eu vou a qualquer lugar, hoje se eu dou palestra, se eu apresento eventos, se eu vou numa festa, se eu vou em qualquer lugar, sempre tem alguém que fala Brito. O legal é que tu leva na boa, né? Porque eu imagina, levo. tá louco. Eu levo porque todos os colegas precisavam chamá-lo, né, na transmissão para que fossem acionados durante as porque reportagens. ele é surdo, né, Débora? Tinha que chamar alto, né, Deb? Oi! A gente tinha que chamá-lo para que quem estivesse dirigindo a transmissão avisasse, né, olha, Brito, chama a Débora. E aí ele dizia, vamos lá, Débora de Oliveira, a informação. E aí eu trazia a informação, porque se eu não chamasse ele e simplesmente desse a informação, ele ia seguir narrando o jogo como se não tivesse ninguém falando no fundo, né? Então, essa é uma brincadeira que me fazem até hoje. Eu digo, o pessoal do Pretinho, da Atlântida, me deve insalubridade, porque assim, onde quer que eu vá, eu já saí, né, eu já não trabalho mais com o Brito há 8 anos, e onde quer que eu vá, as pessoas falam na gente e nessa dupla. E todos os repórteres chamavam ele, né? Mas só ficou marcada a Débora e a informação. Pior. Ô, Débora, eu tava lembrando no primeiro bloco, nós trabalhamos juntos na Band há 15 anos, 2005. Mas tu entrou antes de mim ainda, né? Como é que foi teu início ali? Porque hoje em dia a gente até vê muito mais gurias trabalhando no meio do esporte, mas foi uma das primeiras, claro, a Duda Strebe, me lembro muito bem, quando eu era, né, ainda apenas um telespectador, já via a Duda e tudo mais, mas tu foi uma das gurias que cavou um espaço e tá aí até hoje, né? Como é que foi teu início? Eu, quando cheguei em Porto Alegre para trabalhar na Band, eles estavam em busca de uma mulher para participar do Toque de Bola, que era o programa de debates que eles tinham na época, e eles queriam uma menina que debatesse futebol com os homens. A reportagem já existia, né? Marjana Vargas já fazia reportagem antes disso, a própria Duda que você falou, mas no debate, no enfrentamento com os homens, não tinha. E aí eles queriam essa pessoa para fazer isso. Então, como eu trabalhava em Novo Hamburgo, cobria os jogos do 15 de Campo Bom, os jogos do Novo Hamburgo, e o 15 naquela época, 2003, 2004, foi finalista do Campeonato Gaúcho 2 anos consecutivos contra o Inter. A imprensa de Porto Alegre toda foi para Novo Hamburgo trabalhar, né, para fazer o jogo, enfim. E aí me viram trabalhando lá. Na primeira vez tem uma história até bem curiosa, porque na primeira vez que eles foram, em 2003, o Haroldo Santos disse assim, Débora, nós temos um programa de debates na Pampa, seria muito legal que tu fosse lá levar o teu currículo.
E eu nem tinha currículo, né? Eu nem sabia como é que se fazia um currículo. Eu trabalhava tão feliz lá na minha Rádio ABC. E aí eu fiquei bem faceira, né? Fiz uma folhinha de papel, botei umas fotos, porque na Rádio ABC eu era plantão esportivo, eu fazia de tudo muito, como é costume nas rádios do interior, né? E aí eu cheguei na Pampa e o chefe era o Vidarte, da Pampa. E o Vidarte sequer levantou da cadeira para me dar bom dia, para dizer, oi, muito prazer, que legal te conhecer. Nada, ele não olhou para mim. E depois, anos depois, eu e o Vidarte, a gente trabalhou juntos, né? E ele sempre dizia que eu era chefe dele. E eu dizia, viu como o mundo dá voltas? Tu nem quis me olhar quando tu era chefe. E daí hoje tu tá tendo que me obedecer. Então, 2003, eu voltei para casa muito sentida, assim. Eu pensava que o pessoal de Porto Alegre eram pessoas assim, pessoal, eles acham que a gente é menos, né? Eles acham que a gente não é bom o suficiente para trabalhar com eles. Olha só, nem levantou da cadeira para me dar oi e tal. E aí, no ano seguinte, eu estava na faculdade e uma colega minha chegou e pediu meu telefone que o pessoal da Band queria. E aí eu dei e eu vim para Porto Alegre para conversar com o Ribeiro Neto, que era o chefe na época, e ele me levou para conhecer o estúdio. Eu nunca tinha visto um estúdio de TV na minha vida, porque eu sempre fiz rádio, né, no interior. E aí eu cheguei lá e ele começou a conversar comigo. Era um ano especial para o 15, eles estavam na semifinal da Copa do Brasil, todo mundo estava falando neles, e eu tinha muita informação, porque eu vivia o dia a dia lá do clube. E ele começou a conversar comigo sobre o 15, só que eu não sabia que o Paulinho e o Meneghetti estavam ouvindo esse bate-papo no Switch, né? Porque eu também não sabia que existia um Switch de TV na época. E aí eles me aprovaram e a partir dali eu comecei a ser integrante da bancada. Quando um não estava, eu era substituta, ou do Záquia, ou do Maineri, ou do Belmonte, ou do Meneghetti, ou do Ribeiro. Só que deu tão certo que eles passaram a me colocar como integrante fixa. Ô, Débora, pô, tu acabou de lembrar de um dos nomes mais queridos dessa imprensa da aldeia, um cara que, é referência e de simpatia, sempre brincalhão, e tu tava trabalhando com ele quando aconteceu dele nos deixar, né, que é o Ricardo Vidarte, que é um cara que a gente só falou do Vidarte aqui na live, já começou a pipocar o nome dele, o pessoal dizendo que tá com saudade. Como é que foi a tua relação com o Vidarte, assim, nessa parceria? Ele que é um cara icônico na imprensa aqui de Porto Alegre. Até a gente tem um vídeo, eu tenho um canal no YouTube que não é monetizado, não é canal assim não é profissão, eu só coloco vídeos lá de matérias, porque eu nunca acostumei guardar. A gente tem um vídeo esclarecendo essa história do porquê que ele não me deu bola no dia que eu fui na Pampa, viu? O Vidarte, a gente teve dois tipos de relação. Quando eu cheguei no SBT, ele tinha muita resistência com relação a mim, porque o Vidarte sempre foi aquela pessoa do furo de reportagem. Ele era um repórter daqueles na essência mesmo. Se acontecia qualquer coisa no treino, por exemplo, ele ligava para meio mundo a manhã inteira até ter uma opinião consistente. E aí ele opinava. Ele pegava todos os lados, ele enchia o saco literalmente de todo mundo para até depois ele ter uma certeza. Por que o fulano não está jogando bem? Por que o ciclano está errando o pênalti? Ele não simplesmente dava informação, ele saía atrás. E ele tinha muito aquela coisa do furo, de dar antes de todo mundo e tal. E eu nunca tive isso. Nunca tive isso. Eu acho que eu tenho um furo de reportagem na minha vida, que muito me orgulha, mas eu tenho esse furo de reportagem muito mais pela minha sensibilidade do que por ter cavocado a notícia. Que foi quando o Chiquinho do Inter descobriu que teria que abandonar o futebol, porque problema no coração, né? Problema no coração. Porque eu fui no treino de manhã e eu senti que ele estava triste. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu sempre vi ele muito feliz, muito risonho, muito brincalhão. E ele tava bem no Inter, lembra? No auge, uma baita fase, fazendo gols em grenais, dando assistências. Parceria com o Fernandão, né? Ele cruzava, o Fernandão cabeceava, enfim. Ele era o xodó da torcida, né? E aí eu senti que ele tava diferente e eu fiquei com aquilo na cabeça. Chegou de tarde, eu liguei pra ele. Eu disse, Chiquinho, desculpa estar te ligando, mas eu senti que tu não tava legal hoje pela manhã, né? Tu tem alguma coisa? E aí ele me falou que ele estava muito triste, que isso estava acontecendo, que talvez ele tivesse que abandonar o futebol. E aí eu pedi para ele, tu me autoriza a falar com o teu médico? E ele me deu o telefone do médico. Eu passei a tarde inteira tentando conversar com o médico, porque o médico estava em consulta, enfim. E aí quando eu consegui, era 5:30 da tarde, e eu coloquei no ar a notícia.
Então, assim, foi muito mais por sensibilidade do que batalhar por um furo de reportagem, né? E quando eu cheguei lá no SBT, o Vidarte, ele me via como essa concorrente, assim, alguém que queria dar informação antes que ele. E aí eu chegava e dizia pra ele, o Grêmio vai contratar o Edinho. Eu dizia lá em julho. Aí ele duvidava, ele achava que, o Grêmio tem muito volante, alguém que tá falando isso, tá querendo alguma coisa contigo. Aí lá no final do ano o Grêmio contratou o Edinho. Aí, enfim, foi muita função, assim. Até que um dia eu cheguei pra ele e conversei com ele. Vidarte, tu vê eu fazer esse tipo de coisa? Tu vê no meu Twitter, no meu Instagram, no meu Facebook, tu vê eu trazer notícias? Não, a minha notícia eu dou no programa, eu não tô concorrendo contigo. E a partir dali, a gente criou uma relação tão maravilhosa de pai e filha, às vezes de mãe com filho, outras vezes de irmãos, outra vez de pessoas que eram confidentes. Ele era realmente o meu porto seguro, no ar e fora do ar, sabe? E foi muito difícil. Eu nunca imaginei na minha vida passar pelo que eu passei, porque ele faleceu ao meu lado. A última pessoa que ele falou fui eu. E assim, é muito difícil até hoje para mim algumas situações da minha vida, porque remetem àquele dia, né? Então, assim, daqui a pouco eu tive que voltar pro programa sozinha e depois, o primeiro convidado era sempre assim, os primeiros convidados foi o Romildo, aí depois foi o Noveleto, assim, pessoas neutras. Aí a primeira vez que foi alguém, por exemplo, o Brito foi, aí todo mundo começou a dizer, ele vai fazer o programa com ela, ele que é o substituto. Eu vinha pra casa, eu chorava o resto do dia, porque eu tinha a sensação que eu estava traindo ele, que eu estava colocando alguém no lugar dele. Então, assim, ele... sem dúvida nenhuma, foi uma pessoa que manteve acesa em mim aquela coisa de brigar pela notícia, de saber, de entender, de querer perceber o jornalismo esportivo de uma forma realmente raiz, né? Porque não que hoje o pessoal não faça isso, mas hoje a gente vê muita gente assim, que tem voz na internet, em rádios de torcedores, por exemplo, que não entendem como é que se formou essa paixão do pessoal mais velho, né? E a nova geração, às vezes, eles seguem esses que estão hoje mais expostos. E ele manteve isso com a gente, esse aprendizado, foi muito importante. E eu sou muito grata, assim, da gente ter se reencontrado e ter mudado e transformado totalmente a imagem que eu tinha dele. Débora, deixa eu te fazer uma pergunta que eu vivi ao teu lado um momento que talvez tenha sido um dos momentos mais emocionantes da tua carreira e talvez tu nem saiba disso, porque foi quando o Novo Hamburgo ganhou o título do Inter lá em Caxias e eu tava fazendo reportagem para a Atlântida, eu tava atrás do gol e dos pênaltis, tá? Depois acompanhei a festa da torcida e eu nunca me esqueci da tua emoção, da tua alegria, da tua emoção em estar cobrindo aquilo lá. Então eu queria que tu falasse um pouquinho pra nossa audiência aqui de como é que foi aquele dia pra ti, porque uma pessoa envolvida com futebol, viver aquilo que tu viveu com aquele dia, com o clube da tua cidade, ganhando um título com tamanha importância que foi aquele título incontestável do Novo Hamburgo, eliminando Grêmio e Inter sem perder para nenhum dos dois, né? Foi um título legítimo, né? De ponta a ponta, liderando a competição e enfrentando a dupla Grenal de frente a frente, assim, né? Foi muito especial, Lelê, porque eu acho que os colegas sabem, vocês menos, porque vocês vivem essa paixão na arquibancada, vocês têm esse privilégio, né, de estar com o Grêmio, de estar com o Inter e de se orgulhar daquilo que acontece ou até reclamar, né? Vocês têm essa liberdade, porque o telespectador, o ouvinte, o leitor, o internauta, ele sabe o time de vocês. E a gente vive enclausurado, né? Porque qualquer manifestação, eu sou uma que hoje eu já nem dou muita bola pra isso, porque se eu vou no jogo do Inter e o Inter tá bem, eu vibro. Se eu vou no jogo do Grêmio, na Arena, e o Grêmio faz uma reviravolta no placar, tem um lance incrível, eu vibro. Porque eu estou ali para acompanhar os clubes com os quais eu trabalho, né? Mas aquela questão do Novo Hamburgo era uma questão emocional, foi onde eu comecei a minha vida. É onde eu chego lá hoje, anos depois, eu comecei lá, eu tinha 17 anos. Tinha bolo com um cafezinho esperando para que no final do treino eu não ficasse com fome, porque eles conheciam meu pai e minha mãe, sabe?
eu e meu pai, a gente ia nos jogos do Novo Hamburgo na 2ª divisão, que tinha 4 pessoas no estádio. E a gente lá abaixo de chuva. Entende? Então, assim, tu vê eles conseguirem resgatar no torcedor de Novo Hamburgo, que é um torcedor chato, ele está muito perto de Porto Alegre, ele escolhe muitas vezes a dupla Grenal, ele ignora o Novo Hamburgo, mas aquele ano eles conseguiram resgatar na cidade, mobilizar a cidade para que as coisas acontecessem, escolheram peças, assim, jogadores que já eram experientes, mas que precisavam também ter um espaço maior, né, e usaram o Novo Hamburgo como trampolim. Então foi muito especial. E viver aquilo ali, aquela liberdade de gritar, de o pênalti defendido na semifinal, o Marcelo, superar Marcelo Broi nos pênaltis, enfim, aquilo foi muito maravilhoso. Eu não consegui Que é da tua região, né? Também, né? Também, meu povo. Two Brothers. Ele é de Campo Bom. Campo Bom, isso. Ô, Débora, é chegado um momento que a gente precisa matar uma saudade. A gente convida pra isso aqui agora. Aguenta o coração, Débora. Ai, meu Deus. Temos uma narração histórica aqui. Rodrigão olhando para o gol e a bola saiu. Ventou por baixo da rede, é gol da equipe do Bahia. É gol da equipe do Bahia. Vibra o técnico Preto Casagrande na cadeira da Fonte Nova, Arena Fonte Nova. Impressionante que os jogadores... Débora, a pergunta que fica, o Brito era surdo ou cego mesmo? Ai, vocês não me coloquem em maus lençóis, porque o Brito, assim, ó, eu tenho um amor por ele. Nós também, Ele a é gente uma também. pessoa com um coração maravilhoso, assim. Eu vou defendê-lo. E não é que seja... eu não estava nesse dia, nessa Não, isso aqui era na Band já, Débora. Até... Mas, assim, quando tu faz tubo, quando tu narra pela televisão, que tu não está no local do jogo, e o Divério sabe disso, né, porque vive bastante isso aí também, a tua visão do que está acontecendo em campo é a visão da televisão. Então, se eu demoro o replay, ele tem que ficar meia hora gritando gol até que o replay aconteça para ele ver quem fez o gol, né, e aí isso muitas vezes prejudica o narrador, né, acaba com o narrador. Eu não sei se foi o caso, porque eu não estava, né, mas, assim, para defendê-lo, muitas vezes as pessoas dizem, o Brito narra muito mais o gol do Grêmio do que o gol do Inter, ele narra rapidinho. É que muitas vezes o replay demorou um tempão para aparecer e ele não tá lá no estádio, né? E aí, enquanto não aparece o replay, ele não sabe quem fez o gol. Ele tá esperando. Coitado do Brito. Ô, Potter, tu tava com a mãozinha levantada, meu. Tu quer perguntar alguma coisa Eu quero perguntar uma coisa pra Débora. Débora, tu pegou várias... Como é que eu posso falar? Várias discussões, né, sobre a mulher no esporte, trabalhando no esporte, né? Depois desse tempo todo, a tua carreira continua, tu sentiu algum tipo de melhora? Sentiu piora? Qual é o teu retrato da época, do teu primeiro dia de trabalho no esporte até o teu dia de hoje? Isso melhorou? Isso piorou? Qual é a tua opinião sobre tudo isso, da mulher trabalhando no esporte? Obviamente com a temática machista, de um esporte machista, né? De tudo que cerca ser machista. Quando eu cheguei aqui em Porto Alegre, eu não entendia isso, porque lá em Novo Hamburgo eu cresci num ambiente onde era muito natural as mulheres estarem em campo. Era o nosso programa de domingo, a família inteira ia, minhas primas, minha mãe. Minha mãe era a rainha de um time de futebol lá em Novo Hamburgo. Então, assim, era super estranho para mim chegar aqui em Porto Alegre e as pessoas questionarem a possibilidade de uma mulher trabalhar com isso, porque era tão normal na minha vida as mulheres estarem no jogo e viverem o jogo e participarem do jogo, que eu não tinha entendido a dimensão desse problema. Mas eu, desde o meu primeiro emprego, eu fui enfrentando várias situações, né, que mostravam que eu teria muita dificuldade. A única diferença minha, eu acho, que principalmente para as outras meninas, é que eu não exponho. Eu enfrento ali nos bastidores e me faço respeitar nos bastidores. Sim. E eu acho que isso foi transformando a minha relação com as pessoas, que às vezes não acreditavam em mim, ou que achavam que eu estava ali porque, como dizia o Vidarte lá no início, porque queria me pegar, né? Por isso que me dava informação e tal. Enfim, e eu fui enfrentando aquilo ali de uma forma, com uma postura, que eu acho que as pessoas foram tendo um outro olhar para a minha forma de trabalhar e de ser.
Por exemplo, terminou um jogo uma vez, foi todos os repórteres no presidente. Não vou falar qual time, nem presidente, para ninguém ficar de tretas. Mas assim, aí foi todos os repórteres. Daí o presidente assim, primeira loira, né, pessoal? Vocês esperam, né? Não vou trocar ela por vocês. Aí Débora responde, não, presidente, eu não tô aqui na condição de loira. Eu tô aqui na condição de Débora, jornalista. O senhor pode dar entrevista para eles primeiro, não tem problema nenhum. Nunca mais ele fez uma piada dessas. E eu não levei para lugar algum, entendeu? Teve uma vez que um chefe meu disse que eu ia ficar fora da viagem porque a esposa do meu colega não queria que eu viajasse com ele para longe para fazer o jogo. Aí eu disse assim, então quer dizer que a esposa do meu colega está tendo interferência na minha vida profissional? Eu tô indo no RH agora. Porque é inadmissível isso. Para eu ter qualquer coisa com o marido dela, eu não preciso ir lá para aquela distância, eu posso ter aqui. Então, assim, eu fui enfrentando as coisas, mas da minha maneira, né? Hoje, assim, eu sei que algumas meninas até elas ficam um pouco incomodadas com isso, porque eu não fico abraçando algumas causas, porque eu acho que tudo que tu tem que enfrentar, as lutas que tu tem que enfrentar na discussão, não é natural. E eu quero que seja natural. Eu quero que as pessoas olhem e digam, é normal que a Débora está aqui, ela trabalha aqui há anos. É normal que a fulana está aqui, ela trabalha com isso, ela estudou, ela se qualificou. Entendeu? A minha responsabilidade da informação é igual a de vocês homens. O meu compromisso com o meu trabalho é igual ao de vocês homens. Eu enfrento a mesma chuva, o mesmo frio, a mesma geada que vocês homens. Entendeu? Então, eu nunca fui por esse lado do enfrentamento, mas eu tive vários enfrentamentos internos e particulares e que não me orgulham pelo fato de o outro lado não me conhecer. Mas também, depois que me conheceram, o comportamento mudou bastante. Perfeito. Débora, só pra gente concluir, que já é 2 minutos pro meio-dia, hoje, como é que tá a tua rotina, o que tu tá fazendo, como é que as pessoas que podem te buscar na rede social, etc, como é que pode acompanhar teu trabalho, que é muito bom, diga-se de passagem. Obrigada, meu querido. Queria já te agradecer, Duda, porque eu tenho um carinho muito especial por ti, a gente trabalhou juntos quando era um menino ainda, né, e hoje está aí fazendo tanto sucesso ao lado dessas feras aí, que já são pessoas muito queridas no nosso estado todo. E eu hoje faço faculdade de psicologia. Olha, eu já vinha fazendo a faculdade, eu fiz já especializações em psicologia do esporte. Sempre minhas reportagens têm sido tratadas com o lado humano, né? Tanto do futebol quanto dos atletas, dirigentes, torcedores. Muitas vezes a humanização do futebol não está nem no jogador que entra em campo, né? Mas eles têm muitas histórias de vidas que se cruzam com as vidas que estão na arquibancada, e eu tenho batalhado para mostrar isso. A humanização do futebol. Então eu estou me qualificando para que eu possa cada vez mais ter legitimidade em fazer isso, né? Entender todos os lados da reportagem para colocá-la cada vez mais em prática. E onde a gente encontra tudo isso? Eu tenho o meu canal no YouTube, que é o Débora de Oliveira, que lá tem várias reportagens já, tem várias matérias que vocês podem acompanhar. E eu tenho, por exemplo, posso dar um exemplo rapidinho? Eu sei que vocês já estão meio-dia. Mas pode, assim, rapidinho. Eu fiz uma matéria com o Juninho Capixaba, por exemplo. Ele tem todas as mãos calejadas, é muito calo. E eu conversando com ele me explicou que até 5 anos atrás, ele tinha que ajudar a capinar com a mãe dele para ganhar dinheiro para sustentar os 5 irmãos, porque o pai abandonou a família e ele teve que ajudar a mãe a sustentar em casa. E para ajudar, ele não jogava futebol, ele tinha que capinar. Então ele tem as mãos todas calejadas. Então, assim, muitas vezes eu nem falo do que acontece no campo, no jogo, quem é o titular, quem é o reserva, né? E sim a história de vida dele, que muitas vezes faz com que outros meninos que hoje estão capinando entendam que a realidade dele pode se transformar e que ele não precisa ir para um outro caminho para se realizar, né? Então, é muito gratificante. Deixa teu Instagram, então, só pra gente finalizar, Débora. É o @Débora de Oliveira. Tô sempre lá fazendo 1000 coisas, porque inventar a gente dá valor. Exatamente. Boa. Então, o Twitter é Débora Real, se eu não me engano, tô certo? Isso.
Mas o meu Instagram é que eu sou mais Débora de Oliveira. participativa. Débora de Oliveira é meu Então, Instagram. maravilha, essa é a ideia. Débora, meio-dia em ponto, meio-dia um, até muito obrigado, tá? Foi muito legal a gente te ouvir, tu é um amor de pessoa, também gosto muito de ti, nos conhecemos há anos e obrigado, valeu. Obrigada eu. Um beijo, meninos, e um beijo a todos os ouvintes. Muito obrigado, a gente fica por aqui, amanhã tem mais Bola nas Costas, amanhã tem uma entrevista muito legal, cara, o presidente da La Liga no Brasil, então a gente vai ouvir falar um pouco de Campeonato Espanhol. Tchau! Agora na Atlântida, Dona Trend.